Bom dia a todos e a todas. Estamos dando início a mais um Café Dialógico, que é um projeto do Laboratório de Políticas Educacionais, ligado ao Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRN. Hoje é o nosso último encontro, e os participantes que fizeram parte desse projeto, ao final, terão um certificado de 30 horas. Quem participou de 70% desses encontros, nós temos uma lista de frequência, né, que nós estamos controlando, para, no final, receber um certificado da Prograde, porque esse é um projeto ligado à Pró-Reitoria de Graduação também, é um projeto de ensino suplementar do programa, né, de pós-graduação e do laboratório. Hoje nós temos o prazer de receber a professora Karina Elizabeth, o Jonathan e a Girliane. A professora Karina, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, ela vai se apresentar justificando a sua trajetória, contando um pouco dessa sua trajetória acadêmica, o que a fez ser uma referência nacionalmente na temática de acesso e permanência, né? Como eu sempre gosto de dizer, venho enfatizando em todos os cafés, a gente está vivendo um contexto de anticientificismo, né? Que as pessoas se acham gabaritadas para falar de qualquer tema. E eu venho reivindicando que a gente faça uma, uma reflexão com relação a isso, né, de que toda narrativa é verdadeira, toda opinião é opinião. Eu acho que determinadas temáticas precisam de um certo fôlego teórico, de uma certa trajetória, uma certa experiência e competência para se falar. E eu acredito que a professora Karina Elizabeth ela tem muito a contribuir com essa temática. E eu gostaria, antes de que ela possa entrar nos temas dessa nossa conversa, que ela pudesse se apresentar para quem não a conhece, como é que ela chega nessa temática, por que essa temática de inclusão, acesso, permanência, sucesso acadêmico, permeiam aí a sua história, a sua trajetória. Então, muito obrigada, Karina, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, tá bom? Obrigada também ao Jonathan e à Giliane, que são doutorandos aqui do programa de pós-graduação em educação, são meus orientandos, né, que estão trabalhando a questão do acesso e permanência, analisando as políticas públicas de inclusão, que é o Programa Nacional, né, de Assistência Estudantil, PENAS, na UFRN, que é o Jonathan, e a Girliane, que está estudando a questão da UFESA, como é que essas políticas públicas inclusivas, né, estão sendo desenvolvidas, e a gente tem percebido algumas características que diferencia. Então, eles vão falar um pouco dos achados das pesquisas, e a gente abre a palavra para você, tá bom? Eu vou fechar a minha tela para deixar que a sua imagem fique projetada no quadro maior, tá bom? Obrigada, e bom dia a todos, e obrigada ao Djamiro aqui presente, a Ruth, que também está aqui presente. Mais uma vez eu registro que é uma pena que o contexto de pandemia esvaziou o espaço físico. Do ponto de vista político, esse esvaziamento ele vai ter consequências, eu não tenho dúvida que a história vai nos cobrar esse esvaziamento do espaço da universidade, essa preferência que esse contexto de pandemia deu pelas transmissões online e pela não participação e esse não envolvimento, a história vai nos cobrar isso, eu tenho essa convicção. Posso estar enganada, né, porque a gente vive com rupturas e continuidade na nossa sociedade, na nossa história, mas eu penso que essa falta de participação, esses esvaziamentos em debate que são interessantes e importantes para os estudantes, né, efetivamente, essa questão de garantir a sua permanência, né, deveria ser um assunto que interessasse e mobilizasse professores e discentes para estar aqui aproveitando, trocando ideias, questionando. Mas, infelizmente, nem professores e nem discentes estão conseguindo perceber o que pode significar essa falta de ocupar o espaço físico da universidade pública. Mas, então, muito obrigada, viu? Pode começar aí, te agradeço. Bom dia, eu que agradeço pelo convite, né? Fiquei muito feliz em poder estar aqui com vocês, né? Falando sobre esse tema que
nos é tão caro, né? Como eu cheguei nesse tema, né? Bom, primeiro me apresentar. Eu trabalho na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, como a professora Andréia já destacou, coordeno um grupo de pesquisa, o GEPS Marilúcia Bittar, que tem a ver com a minha trajetória e o motivo pelo qual eu estou aqui hoje, né? Então, a minha área de origem é educação especial. Eu trabalhei na educação básica com educação especial, fazia uma mediação entre os profissionais da escola com os profissionais da saúde, os encaminhamentos, avaliação psicopedagógica, pedagógica, enfim, né? Então, minha área era educação especial. Quando eu fui fazer o mestrado, eu queria trabalhar sobre inclusão de estudantes com deficiência na educação, podia ser básico ou não. Mas no processo seletivo, né, encontrei uma professora que a Andréia conhece, nossa amiga em comum, e foi a pessoa que nos aproximou, coincidentemente, né, Andréia? É a professora Marilúcia Bittar, que foi minha orientadora, né, e que no momento do processo seletivo ela orientava políticas educacionais. Então, a minha ideia era trabalhar com as práticas e não necessariamente com políticas educacionais. Como eu queria discutir o processo de inclusão, mais voltado para a educação especial, porque são diferentes, né? E eu topei, falei, não, vamos lá, né? Posso continuar com a educação especial? Né? Ela topou que eu continuasse com a educação especial, e aí eu ingressei no mestrado, pesquisando educação superior, né? E educação especial. Eram os dois conceitos com os quais eu trabalhava. E aí, depois, me envolvi no grupo de pesquisa da Marilúcia, me tornei vice-coordenadora do grupo, na época, sediado pela Universidade Católica Dom Bosco, e entrei na rede de pesquisas, na rede Universitas BR, né? E aí, já destacando a importância da nossa participação enquanto pesquisadores, enquanto estudantes, em rede de pesquisa, né? Essa rede, na época, estava começando um novo projeto sobre o direito à educação, e aí foram definidos, na época, 6 eixos temáticos. Hoje são 8, né, Andréia? São 8, se eu não me engano. Mas, na época, eram 6. E aí, um deles foi a CS Permanência, coordenado pela Marilúcia Bittar. E aí comecei a pesquisar mais especificamente a questão do acesso permanência, né? Mas o discurso de inclusão sempre foi uma coisa que me incomodou muito, por conviver com as contradições na prática, né? Então, as pessoas falavam a sala de inclusão, né? Que as pessoas precisavam, que eram alunos da inclusão. Eu falei, mas que inclusão se tem tanta resistência na escola para esses alunos, né? Então, isso me incomodava muito. E aí eu queria saber, daí começou no governo Lula em 2003, eu comecei o meu doutorado em 2005. E aí eu falei, mas como agora esse discurso de inclusão está em tudo, em todo lugar, né? Será que estão usando esse termo aí só para ganhar votos, né? Na época, eu pensava. E eu falei assim, eu quero estudar mais sobre isso. Quero saber que discurso, onde ele está, localizado, então, na educação superior. Uma outra questão importante também, que me fez sair da área específica de educação especial e focar mais na área da educação superior, foi uma experiência na Amped, né? A gente estava em uma palestra de um formador de opiniões, eu respeito muito, né? E não só ele, mas várias pessoas, toda vez que eu ia na palestra, eu perguntava sobre o tema, né? E aí você via sobre inclusão. E eu via que as pessoas tinham diferentes compreensões desse conceito, ou não tinham, ou não faziam ideia. E uma dessas palestras, quando eu perguntei o que você pensa do processo de inclusão, né? E a pessoa começou a falar de pessoas com síndrome de Down só. Aí eu falei, bom, as pessoas não sabem o que é isso, as pessoas não conhecem nem mesmo pessoas com deficiência, né? Nem o público-alvo da educação especial, enfim, eu acho que fora do GT na Amped, de educação especial, fora
do grupo de pessoas que estudam educação especial, falta conhecimento a respeito dessa área. E aí, usando o conceito de inclusão, que é um pouco mais amplo e permite perambular por outras áreas, não só educação especial, eu fiz a minha pesquisa, a minha tese em cima desse conceito de inclusão nas políticas de educação superior, para poder falar como uma militância em outras áreas da educação sobre o direito à educação para todos, inclusive para a pessoa com deficiência. Então, esse era o meu objetivo primeiro, militar sobre o direito à educação de pessoas com deficiência. E aí, estando na Rede Universitas, no projeto, né, por meio dos projetos de pesquisa tal, a gente tem acesso a outros grupos que também carecem desse direito, né, do direito à educação, e também precisam de ações específicas. E aí eu acabei me envolvendo com esse tema relacionado a outros grupos, né, porque eu acho que é importante. E a gente vê, assim, pelo menos aqui na região Centro-Oeste, uma dificuldade de orientação específica nesse tema, né? E aí, com o falecimento da professora Marilúcia Bittar, em 2014, foi um choque para todos nós, foi no início, foi fevereiro de 2014, porque além de ex-orientadora na época, companheira de escrita, coordenadora do grupo de pesquisa onde eu era vice-coordenadora, nós éramos muito amigas, né? E profissionalmente é uma pessoa que fazia muita diferença na minha vida profissional toda, né? E na pessoal também. E aí, enfim, e aí com o falecimento dela, o grupo decidiu que eu e a professora Tereza ficaríamos na coordenação do eixo 5, que fala sobre a CS permanência. Então, tendo em vista essa condição, eu acabei adensando ainda mais as minhas pesquisas para essa temática, CS permanência na educação superior, né? Mas trabalhando, então, com diferentes grupos, tendo em vista o interesse dos orientandos, as necessidades de pesquisa do nosso eixo, né? Então, assim, eu fui meio que percorrendo um caminho onde eu identificava algumas lacunas, algumas fraturas e a necessidade de desenvolver mais conhecimento nessa área. Então, não sei se eu sou uma referência a nível nacional, né? Mas caso seja, eu acho que é em detrimento desse percurso aí, né? Dessas possibilidades que foram se abrindo e que a gente, por pensar que é uma discussão importante, né? Eu acabei assumindo, então, algumas dessas discussões e que eu gosto demais de pesquisar, né? Eu falo que eu me empolgo muito, até quando eu participo das bancas ou quando vem um orientando com um tema, eu me apaixono geralmente pelas pesquisas dos meus orientandos, né? Então, é muito bom isso, porque eu acho que é ruim a gente pesquisar o que a gente não gosta, uma coisa na qual a gente não acredita. E esse movimento que você mencionou agora, desse esvaziamento, esse movimento que a gente vê no Brasil hoje, ele me desanima um pouco, porque quando a gente fala de uma educação inclusiva, o princípio de que todos têm direito, né? Todos têm direito à educação. Para mim, era um princípio que era comum a todos, e a gente vê que não é, né? Então, isso ver esse movimento de retirada de direitos, né, de querer intervenção militar, para mim era uma coisa que seria unânime até então, ou quase, né? E hoje a gente vê pessoas com as quais a gente convive lutando pela retirada dos direitos que a gente conquistou de uma forma tão difícil, né? Então eu estou nesse momento aí de querer retomar não é a credibilidade eu tenho, mas talvez assim a gana, aquela coisa assim de acreditar, sabe, de vislumbrar possibilidades. Eu acho que eu estou nesse momento agora, em função de todo esse movimento aí. E como a gente resiste, né?
resistir é preciso, é esse o movimento agora, então, que eu me obrigo a fazer. Resistir e tentar, por meio da pesquisa, né, buscar enxergar possibilidades, enxergar, assim, acho que é esse movimento de resistência por meio da pesquisa mesmo, né? Vislumbrar isso. Acho que é isso, Andréia, dessa minha trajetória, dessa minha motivação, né? E de como eu cheguei até aqui com esse objeto de pesquisa. Você tem assim alguma temática que você gostaria de dar como fio condutor na sua fala? Ou você prefere mesmo que a gente já abra para fazer algumas interlocuções? Como é que você se organizou sua mentezinha para esse café? Então, eu tinha organizado, assim, falar um pouquinho desse discurso de inclusão na educação superior e falar um pouquinho da importância da compreensão, da nossa compreensão a respeito dos conceitos com os quais a gente trabalha, né? Porque isso faz muita diferença. Eu vejo aqui, por exemplo, com os alunos da graduação, a dificuldade que eles têm confundindo educação especial com educação inclusiva, né, com inclusão. Então, assim, são conceitos que se relacionam, mas que são diferentes, né? E eles precisam ser compreendidos, porque na prática eles são totalmente interligados, mas quando a gente vai fazer uma análise, a gente precisa diferenciar esses conceitos. Então, foi nesse sentido que eu tinha pensado a minha fala, para ir pensar nas possibilidades de acesso e permanência, que são definidas, o que a gente entende, né, por acesso e permanência hoje, que foram definidas no período do governo Lula em 2003, a partir de 2003, né? Quando essas políticas de inclusão, elas vêm com maior impacto. Porque até então se tinha o termo inclusão mais voltado para a área da educação especial e para o movimento negro, né? Com a Declaração de Salamanca, esse conceito ele vem para o Brasil, assim, aparece na Declaração de Salamanca, na LDB, em 1996, mas é com os planos plurianuais do governo Lula que esse conceito inclusão, né, conceito de inclusão social, em que ele se materializa nas políticas de educação superior, né? E aí o conceito de acesso e de permanência, eles estão extremamente ligados a esse conceito de inclusão mais amplo. Karina, e também, se você puder colocar também a questão, discutir a questão da evasão, porque eu fui para uma palestra esses dias e uma pessoa disse que não usa o conceito de evasão, usa de não permanência, porque acha que o conceito de evasão está superado, e eu não sei qual foi a literatura que a pessoa está se baseando. Então, se você também puder falar aqui para o nosso público com relação a esse também o conceito de evasão, se você conhece essa literatura que diz que não se deve usar o termo evasão e sim não permanência em substituição, porque eu não conheço. E aí, se a gente puder também abrir para esse debate sobre essa relação que tem acesso, permanência e o abandono, aqui na universidade, quando a gente faz um levantamento, a terminologia que o SIGA apresenta é cancelado, é o aluno cancelado, é o aluno que cancelou a matrícula. Então, se você puder... E uma outra coisa também, se você se organizou para contar um pouco como que, na Federal do Mato Grosso do Sul, essas políticas estão sendo implementadas. Não sei se vai dar tempo, né? Mas se der para a gente conversar um pouco e fazer um pouco essas comparações aqui com a nossa, com a UFESA, com a UFRN, tá bom? Então, acho que a gente pode, então, seguir, né, com você, fazendo essa questão mais de conceitual, que é importante para quem está nos ouvindo no momento e quem vai nos ouvir depois, porque eventualmente seja só a área de pesquisa, e depois a gente abre para os meninos, ó, para Jonathan e Giliane falarem das pesquisas deles, de doutorado na UFES e na UFRN, tá bom? São meninos mesmo, né? Não é bem... A gente quer... né, meninos de idade
e quase doutores já, né? Quase Em doutor. Da idade conhecimento. mais novos que meus filhos, né? Que minha filha. É. Tá bom, A então. gente fala meninos no sentido carinhoso, né? Carinhoso. Então, com relação à evasão, eu penso que as pessoas que falam dessa não permanência, elas se referem à diversidade de condições identificadas como evasão. Eu trabalho com o termo evasão, né? Eu acho que o termo evasão ele ainda representa, né, o conjunto dos estudantes que não permanecem. E essa evasão ela se dá de várias formas. Tem a tese do Mauro Cunha Júnior, que fala sobre tese não, desculpa, dissertação dele, mas parece uma tese, né? Porque está tão bem feita, assim, e muito, né? Tem dados maravilhosos ali, e ele explica muito bem isso. Ele apresenta o que as diferentes formas do que a gente chama de evasão. E daí, geralmente, quando a pessoa não continua no curso, a gente chama de evasão do curso, né? Aí tem a evasão da instituição. Mas, a princípio, assim, a não permanência e evasão eu trato como sinônimo, né? Porque se a pessoa ou ela permanece ou ela não permanece. Se ela não permanece, ela evade, ou do curso, ou da instituição, né? Ou do sistema, que eles falam também que tem a evasão só do sistema, Ou enfim. da modalidade também, né? Porque a gente também tem a evasão da modalidade à distância, por exemplo. Ou da presencial. Ou da presencial, entendeu? Então, de uma ou de outra, saiu, não se identificou por alguma razão, foi para a distância, ou vice-versa, né? Só que, assim, se ela não permanece, ela evade, ou de um lugar ou de outro, né? Então, assim, eu não aprofundei ainda essa investigação, mas para mim, a princípio, seriam sinônimos, não Também. permanência e evasão. Só para. A questão do acesso e permanência na UFMS, na verdade, ela expressa o que a gente vê na maioria das universidades, né? Então, as políticas de acesso, de ingresso, né? Porque aí essa diferenciação conceitual que a gente faz no grupo e que a maioria das pessoas tem usado, eu acho interessante, né? Identificar acesso como ingresso, permanência e conclusão. Eu não gosto muito do termo sucesso escolar, porque eu acho que sucesso nem sempre a conclusão é um sucesso para o estudante. Às vezes ele sai tão assim, né? Ele conclui, mas eu não sei se seria exatamente um sucesso algumas conclusões aí, para a pessoa que eu falo. Então, eu gosto mais dos termos que a gente tem os indicadores no INEP, né? Ingresso, permanência e conclusão, como constituintes do que a gente chama de acesso de uma forma mais ampla, né? Mas nos documentos, geralmente se usa acesso e permanência. E aí, nos documentos, é possível identificar que o acesso está sendo tratado como sinônimo de ingresso. Essa diferenciação conceitual, ela só acontece nas nossas pesquisas, né? Nos documentos, o acesso é apresentado como sinônimo de ingresso. Então, as políticas de ingresso, elas vêm, assim, materializadas em detrimento de algumas lutas e de algumas conquistas, né? Mas elas são basicamente o SISU e a política de cotas na educação pública, né? E o FIES e o ProUni nas instituições privadas. E aí tem o processo seletivo, os vestibulares, tal, que em algumas instituições estão voltando, mas o SISU ainda permanece, né? O SISU e a política de cotas. E com relação à permanência, a gente vê várias ações. As nossas pesquisas demonstraram isso, né? E aí, por que a gente trabalha tanto com estudo de caso? Porque para falar sobre acesso e permanência, você pode ter os dados gerais, mas você precisa do acompanhamento específico, né? Das experiências específicas para compreender alguns movimentos.
Então, o nosso eixo, ele optou desde o início por estudo de caso, pela especificidade, né, do tema, acesso e permanência, que a gente pode fazer discussões conceituais mais amplas, mas para apreender esse movimento, é importante que a gente traga os casos específicos, né? E aí, na UFMS, por mais que tenha várias questões similares às demais instituições, existem também as especificidades, né? Então, a gente vê que o PNAES, ele é a principal forma de financiamento hoje da assistência estudantil, e aí as instituições têm uma certa flexibilidade para desenvolver essas ações. O Incluir também é um programa de permanência, né, específico para um grupo, mas como a universidade, como as instituições organizam esses recursos, aí é outra situação, né? Então, aqui na UFMS, a gente vê que o Incluir, ele ficou focalizado na divisão de acessibilidade e ações afirmativas, né? Então, ele principalmente é destinado para o apoio ao público-alvo da educação especial. Nessa divisão tem também a seção de ações afirmativas, que é responsável pelas bancas de autoavaliação, heteroidentificação e tal. As outras ações, as ações de permanência, elas ficam específicas na PROAIS. É uma pró-reitoria específica, como eu vi que é o caso da UFRN também, aí tem uma pró-reitoria específica. Fiquei sabendo isso por causa do Jonathan, que contou para a gente na pesquisa dele, né? Então, só que o que eu tenho observado nas pesquisas às quais eu tenho tido acesso? As universidades onde o movimento estudantil existe e é forte, né? Desde um tempo, tem uma história forte na universidade, existe uma diferença bastante importante, né? Na configuração dessas ações de permanência. Por exemplo, a UFMT. A UFMT tem a residência estudantil super organizada em função das exigências do movimento estudantil. A questão do restaurante universitário também, enfim. Na UFMS, nós temos um restaurante universitário hoje em função do movimento estudantil da década de 80, que foi muito atuante, né? Que interferiu bastante nesse movimento, mas hoje não aparece mais na nossa instituição. Na Federal Rural do Rio de Janeiro, que é onde a Olivia está, quando eu participei da banca dela também, a gente vê que o movimento estudantil teve e ainda tem uma importância fundamental no desenvolvimento dessas ações de permanência. Então, existe uma diversidade maior de ações de permanência, né, uma especificidade maior. E, como, se eu não me engano, é o caso também da UFRN, né? Já nas universidades federais, onde esse movimento ele não é tão expressivo, essas ações são mais fragilizadas. Ficam, assim, destinadas à determinação institucional, sem muita articulação, né? Porque não tem muita pressão do outro lado, não tem cobranças, não existe, né? Esse movimento aí que pressiona, né? Que tensiona essas ações. E aí eu estava esses dias numa banca sobre a questão da política de cotas e as bancas de heteroidentificação. E aí é outra peculiaridade da UFMS, que foi a última instituição, última universidade federal da região centro-oeste a instituir a política de cotas, né? Que somente por meio do decreto lá da política mesmo, a nível federal, foi instituída a política de cotas. E aí, novamente, a dificuldade, né, a falta de um profissional ou de um grupo que tensione a necessidade dessa política na instituição. Então, nós não tínhamos, na época, um professor que puxasse essa discussão, diferente da nossa universidade estadual,
onde a Maju, né, a Bartolina, outros profissionais da área da educação e que discutiam questões étnico-raciais puxavam essa discussão e a necessidade das bancas, né, que na UEMS começou em 2003, na UFMS em 2013, 10 anos depois, pela falta de uma pessoa que puxasse essa questão. Já na UFMS, a questão do programa Incluir foi pioneiro, porque nós temos ainda uma profissional, a professora Alexandra Ayashi, que é uma professora que, historicamente, pesquisa essa área e que deu o pontapé inicial, né, nesse processo, junto com outros professores da instituição, criando a divisão de acessibilidade e ações afirmativas. Quer dizer, na época não eram ações afirmativas, era só, né, mediante o programa Incluir para pessoas, público-alvo de educação especial. Então, você vê que não é, por exemplo, a instituição que... não, a instituição cria essas ações porque decidiu criar. Não, existe um movimento político de militância por trás do fortalecimento dessas ações. Às vezes até cria porque foi instituído nacionalmente e a lei obriga, mas o fortalecimento dessas ações se dá em função desses profissionais e do grupo de profissionais que atua na instituição, né? Então, essa questão da necessidade de que as políticas preconizem a existência dessas ações, mas também da necessidade de um movimento interno das instituições forte, de pessoas que materializem isso, né, de uma forma mais consolidada na própria instituição, ela se completa, né? Então, é assim que eu vejo, na UFMS e nas outras instituições que eu tenho tido acesso por meio de pesquisas. Com certeza. E, assim, como você falou, né, nosso eixo fez a opção pela questão do estudo de caso. Nós aqui, não sei se você viu a tese do Jonathan, a gente está preferindo trabalhar com a questão da abordagem cognitiva de política pública, justamente para a gente ouvir os discursos desses diferentes atores sociais, né? Então, a gente sabe que esses atores sociais, a depender da forma que se organiza, os fóruns, as redes, as associações, o movimento estudantil, vai ter uma influência na política, porque a gente está partindo da premissa que essa política pública ela não é uma política que é idêntica para todas as instituições, porque depende dessas interlocuções, dessas pressões, né, no que a gente está chamando aí de arenas, ou fóruns, ou redes, e que é isso que a gente, que eu defendo, sabe, Karina, assim, só para complementar a sua fala, eu acho que a gente tem cada dia mais que se preocupar com esses discursos desses atores sociais em relação à política pública, porque eles vão variar, eles modificam o sentido da política, mesmo que ela tenha uma matriz ideológica, uma matriz discursiva mais ou menos homogênea, mas existem algumas vozes dissonantes, e talvez essas vozes, essas especificidades, né, que a política vai seguindo, é que cabe a nós, enquanto analista de política pública, porque, ao fim e ao cabo, somos analistas de política pública, né? Como é que elas acontecem em diferentes espaços, né? Então, mas não quero falar, embora eu tenha dito que é uma conversa, é um diálogo, mas eu queria te ouvir, então, com relação a essas suas conceituações, como é que você trabalha, quais os autores que você está ajudando você a iluminar. Até só para fazer um merchandisingzinho, antes que eu esqueça, está lembrada desse livro aqui, que nós organizamos? Então, para quem está nos assistindo, aqui tem vários artigos sobre acesso e permanência, textos autores, né, com os quais a Karina Maciel se filia, para discutir esses conceitos que ela trabalha nas suas pesquisas, tá bom? É um livro da editora CRV, ele é de 2019, Desafios na Educação Superior, Acesso, Permanência e Inclusão, em que eu e Karina organizamos, e aqui tem alguns textos interessantes para quem quiser aprofundar nessa temática, tá bom? Gostei muito dessa
chamada aí para o livro, viu, Andréia? Pena que eu não lembrei de fazer para o meu outro livro também, que é o livro solo, no caso, que ele é resultado da minha tese. Nem lembro o título agora de cor, acho que Discurso de Inclusão. Não lembro. Depois eu procuro, a hora que alguém tiver, eu procuro a imagem para mostrar. Que na verdade, é uma reescrita da minha. Ah lá! Inclusão, como que é o título? Eu não consigo ler direito. É Inclusão e Educação Superior, ambiguidades de um discurso. Obrigada, Olivia. Isso muito mesmo. Bom. E o prefácio... Você vem em fevereiro, traz um para mim. Pode deixar que eu vou levar. Tá bom. O prefácio dele foi o professor Valdemar Guissardi, que foi da minha banca na época da tese. Aí ele começa falando assim, esse livro só tem um problema, né? Que é não ter sido publicado 10 anos atrás, quando foi a banca. E eu fiquei super feliz, assim, com o prefácio dele, né? E aí ele faz uma retomada muito bacana. Enfim, as escritas do professor Valdemar... Ele faz esse aqui também. Sim, eu lembro. Então, enfim, pronto. Sobre os conceitos, né? Então, o conceito de inclusão, eu trabalho como sendo um conceito de minimização de fraturas, né? Porque, considerando assim, me incomodava muito quando eu estava na escola e eu ouvia assim, a inclusão é uma utopia. Eu falei, mas se é utopia, por que está na política, né? Então, peraí, o que é isso, então, se não existe, se é utópico, né? O que é, então? Me incomodava demais. E aí, quando eu fiz a pesquisa, eu delimitei nas políticas de educação superior, mas para chegar nas políticas de educação superior, eu precisei ir nas políticas nacionais, né? E no plano plurianual, e na origem desse conceito, quando esse conceito começou a ser utilizado no Brasil, né? Que é na década de 90, por meio da Declaração de Salamanca. E aí tem um texto do professor José Geraldo Bueno, que mostra que esse conceito ele foi traduzido de forma errada, propositalmente, no Brasil. Então, ele mostra nesse texto três versões da Declaração de Salamanca: a original, em espanhol, a tradução feita pela CORD e a tradução feita pela Secretaria de Educação Especial da época. O termo original continuava sendo integração, porque na época, na educação especial, se já usava o conceito de integração, não de inclusão, né? E o termo que a Declaração de Salamanca usava era integração. A Secretaria de Educação Especial, com o objetivo de mudar, inclusive, o público-alvo da educação especial, passou a utilizar inclusão, educação inclusiva, e que o público-alvo da educação especial não seria mais pessoas com necessidades especiais, mas seria aqueles 3 grupos, né, que atualmente constam na política: pessoas com deficiência, altas habilidades, né, e transtorno global do desenvolvimento, ou TEA hoje, né? Então, ele mostra que isso não foi determinado pela Declaração de Salamanca, foi essa tradução equivocada de forma proposital que mudou. Só que aí eu trago Bakhtin para falar a respeito de como um conceito, um termo, ele vai sendo cunhado por meio do uso que se faz dele, né? Então, aqui no Brasil, o conceito de inclusão ele foi sendo desenvolvido por meio dessa compreensão aí, da compreensão dessa tradução equivocada aí. E aí ele foi se materializando, e a partir do uso nas políticas de educação, nas políticas nacionais, nas políticas de governo, então, do período lá de 2003, dos governos petistas, principalmente do governo Lula, esse conceito ele foi utilizado nos planos plurianuais e ele foi associado às políticas focais, né? Que foi uma das formas encontradas para que parte dos anseios desse governo,
né, ou das promessas desse governo para grupos específicos, pudesse ser atendido. Porque nós estamos em uma sociedade onde o lucro, né, é o objetivo principal, e assim, a desigualdade é a lógica determinante desse sistema. Então, como que a gente fala de uma política inclusiva, em que todos têm direitos, né? Precisam ter o acesso a seus direitos, ao direito de educação, ao direito de moradia, direito de saúde, mas a desigualdade é a condição basilar desse sistema. Então, foi uma forma de atender parcialmente a essas propostas, a essas promessas, né? Que a questão das políticas focais foi utilizada intensamente nesse governo. E aí, por isso, outra questão também foi de que a reforma da educação superior, ela não foi aprovada. Até hoje ela está tramitando lá, ou está engavetada lá no Congresso, não sei. Mas aí o que aconteceu? Qual foi a estratégia também que o governo utilizou? Materializar essa reforma de forma fragmentada, por meio de programas, né? E não necessariamente de uma reforma universitária que materializasse essa expansão da educação superior, esse processo de inclusão, né, na educação superior. Então, foram feitos vários programas, né? O principal deles foi o Reúne, que conseguiu ainda trazer uma gama importante, mas esses programas foram sendo implantados, publicados depois, de forma fragmentada e com características de ações afirmativas, com características de políticas focais, né? Por um tempo determinado e para grupos específicos. E aí, quando a gente fala de uma educação inclusiva, a gente pensa em uma educação que precisa partir de princípios diferentes, né? Então, até então, a gente trabalhava muito com o foco no ensino. Então, o professor prepara seu ensino independente da forma como esses alunos aprendem, e quando a gente pensa numa educação inclusiva, a forma como esses alunos aprendem, ela é determinante. E, inclusive, as diferenças que existem na constituição desses sujeitos, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma deficiência visual, primeiro ele é uma pessoa, depois ele não enxerga, né? Então, essa condição interfere ou não na forma de aprendizagem, mas ele tem questões particulares, né? Que, como todos nós temos, na forma de aprender. Então, esse olhar, quando a gente fala de uma educação inclusiva, esse olhar, ele é preponderante, né? E aí, vem outra discussão, falando um pouquinho da questão da educação especial, que é essa discussão que a gente viu agora, nesse governo que passou, felizmente, né? De focar na dificuldade, né? Então, assim, houve a intenção de um retrocesso, né? De retirada ou de mudança nessa política, né? Voltando às escolas especiais, né? Tentando retirar esse grupo um pouco das salas regulares e tal. Mas o que é importante destacar aí? A educação especial, ela é histórica, ela vem assim desde muito tempo. Então, desde a década de 90, a gente pensa na educação especial na perspectiva inclusiva, né? Então, agora a gente pensa na educação especial na escola, a gente pensa no atendimento educacional especializado, favorecendo a permanência desse aluno dentro das escolas, né, junto com os demais, porque até então a gente tinha uma educação especial, mas que não era na perspectiva inclusiva, que era em outra perspectiva, né? E assim a educação também, né? Então, espero que agora, com esse novo governo, a gente consiga retomar essa perspectiva inclusiva, né? Não só na educação especial, mas de forma inclusiva mesmo, considerando todos os grupos, né? Que vêm sendo aí muito discriminados nesse governo que passou, né?
Então, a pesquisa da Tati é sobre a questão do nome social, a questão de transexuais e travestis na educação superior. Tem uma discussão específica muito interessante. É um grupo que está apagado ainda das nossas discussões, né? E a pesquisa dela traz isso. Outro grupo também é a pesquisa da Olívia, que são os quilombolas, os estudantes quilombolas, que mesmo com a política de cotas, né, não tem consideradas suas especificidades, assim como os estudantes indígenas também não têm considerado suas especificidades. Peraí, meu amor, agora a Vó não pode. Ah, desculpa, gente, meu neto chegou. Então, essa questão, né, que por mais que sejam políticas focais, as especificidades, elas precisam, nesse contexto todo, elas precisam ser consideradas, né? Então, acho que é isso aí, André. Eu não sei se eu falei a respeito das questões que você, tudo que você não, gostaria que eu falasse. Vou abrir agora para a Jonathan e Giliane falarem um pouco, que aí a gente vai completando, vai complementando alguma questão ou outra. Acho que são questões que a gente realmente são temáticas, são grupos que a gente tem que trazer para o nosso debate. Outro dia eu estava lendo não sei se foi Mesarros, Para Além do Capital, que ele vai falando dessa desigualdade substantiva, né, que existe nessa sociedade que nós vivemos. Então, como é que a gente vai falar inclusão numa sociedade excludente e que o acesso é meritocrático, que o acesso à educação superior para as camadas entre aspas, menos favorecidas, ele cobra notas, né, em cima do mérito, mas em cima o ônus de não conseguir alcançar uma determinada média é dele. E o bônus, né, fica para uma elite que tem acesso, que teve toda uma formação de base e que aí pode ascender. Aí você vem um governo como esse que nós, graças a Deus, vamos já ir embora, o ministro da Educação dizendo que a educação superior não é para todos, né? Então, é um retrocesso muito grande para nós que estamos lutando para que a educação superior seja um direito subjetivo, assim como a educação básica, né? Então, eu vou passar aqui a palavra para o Jonathan, tá bom? Quer vir para cá? Então, bom dia a todas e a todos. Sou Jonathan Martins, sou orientando da professora Andréia, e a gente está estudando a política de assistência estudantil aqui na UFRN. Mas eu queria falar um pouquinho de mim antes, porque eu acho que tem muito a ver sobre a pesquisa, a temática que a gente escolheu para estudar, né? Eu sou de família pobre, a primeira pessoa da minha família a fazer o ensino superior, a primeira pessoa da minha família a fazer um mestrado, e continuo sendo a primeira que está fazendo agora um doutorado. E isso é resultado, né, eu tenho consciência, que é de um processo histórico da nossa sociedade. Então, se aos meus pais foi negado o acesso ao ensino superior, é porque existia e não só o ensino superior, né, no caso da minha família, muitos não tiveram acesso ao ensino médio, né, essa relação entre as classes populares e a educação sempre foi algo que me afligiu. Durante o mestrado, eu estudei o movimento de ocupação das escolas pelos estudantes secundaristas, né? Eu era professor de história numa escola de ensino médio em São Paulo, e o engajamento dos estudantes em defesa da escola em que eles estudavam, que estava correndo o risco de fechar, né, por causa de uma política do governo estadual, no contexto, inclusive, da reforma do ensino médio, aquele contexto me fez identificar, principalmente na juventude de origem popular, um desejo muito grande de ingresso no ensino superior. Então, como bem disse a professora Karine e a professora André complementa, a gente hoje vive sobre, infelizmente, ainda um governo, está acabando, falta pouquinho, mas a gente vive ainda sobre um governo em que a lógica tem sido a lógica da exclusão, né? A lógica, por exemplo, do governo Bolsonaro, quando o ministro da Educação diz que a educação não é para todos, é porque ele está tentando retomar um momento em que a universidade pública, e não só a universidade pública, mas a universidade no Brasil, o ensino superior no Brasil, sempre foi destinado para uma camada da população, que sempre foram as elites, né? E as classes populares sempre tiveram alijadas dos espaços de educação formal, seja o ensino médio. É importante dizer que a gente
deseja hoje que o ensino superior ele se torne um direito subjetivo constitucional como a educação básica, mas é importante dizer que o ensino médio ele só é esse direito constitucional desde 2009. Foi com a emenda constitucional número 59 de 2009 que, durante o governo Lula, que o ensino médio vai se tornar um direito subjetivo, como o ensino fundamental que está lá preconizado pela LDB. Então, vai ser essa emenda que vai fazer com que um grande contingente de jovens pobres possam ter acesso ao ensino médio público pela primeira vez, né? E aí, isso é bem emblemático, e agora voltando para a pesquisa, quando eu termino a dissertação de mestrado, algo que muito me afligia ela. E esse estudante, então, que sai do ensino superior, ele sai do ensino médio público, o que ele vai fazer? A minha pesquisa mostrou que os estudantes da periferia estavam preocupados se eles iam conseguir acessar o ensino superior público de qualidade, ou se eles teriam se eles iam ou conseguir uma bolsa pelo ProUni para estudar numa universidade privada ou não, porque a gente sabe que, embora a gente tenha esse conjunto de políticas, como o ProUni, como o SISU, que ampliaram o número de vagas, tanto nas instituições públicas quanto nas privadas, a gente sabe que em maior quantidade nas universidades privadas, mas mesmo assim o ensino superior ele não é para todos, né? Tem um número gigantesco de estudantes que não têm acesso ao ensino superior. Então, aqueles estudantes lá da periferia de São Paulo, eles se organizaram e criaram um cursinho pré-vestibular, um cursinho popular, né? Lá chama o cursinho 14 de novembro, que é exatamente a data que os estudantes ocuparam a escola em 2015. E aí, aquela experiência me fez, ao vir trabalhar com a professora Andréia, a tentar pensar de que maneira, então, que esse estudante pobre, de origem popular, muito parecido com a minha própria história, como que nós, que somos filhos de trabalhadores, filhos de motoristas de ônibus, filhos de pedreiros, quando a gente entra, a gente consegue, como bem disse a professora Karina, quando a gente consegue acesso a uma política de ingresso, através do SISU ou através do ProUni, o que a gente faz depois? O que vai garantir que a gente consiga permanecer dentro da universidade? Né? Porque a permanência na universidade ela depende de um conjunto de fatores que passam pela questão financeira, porque o estudante precisa pagar o transporte para chegar na universidade, porque ele precisa se alimentar, porque ele precisa se vestir, ele precisa se locomover, e também tem um conjunto de coisas que o curso exige. Então, ele tem que tirar xerox, comprar livro, participar de eventos. E, além disso, tem uma outra dimensão, que é a própria dimensão cultural. Nós sabemos que nos bairros periféricos, nas escolas públicas, nós não temos bibliotecas, né? O número de bibliotecas públicas, o número de bibliotecas nas escolas é cada vez menor. Então, o acesso do jovem periférico a espaços de cultura, de lazer, a congressos, a cinema, teatros, esse é uma gama, um conjunto de saberes culturais e que são transmitidos pelas famílias, né? Nós sabemos que a realidade na família da população pobre, dentro de casa, que às vezes está ali disputando um pequeno espaço numa sala, não é a mesma realidade de uma casa de uma classe média ou mesmo que seja uma classe trabalhadora, mas que tem mais recursos, que vai ter acesso a livros, viagens. Então, esse conjunto de coisas que vai ser determinante ou não para o ensino superior. Então, tudo isso muito me afligia por viver isso na pele. Né? Muito me afligia, não, muito me aflige, né? Porque durante toda a minha graduação e pós-graduação, fui um aluno dependente das políticas de assistência estudantil, né? Foram as políticas de assistência estudantil que puderam garantir que eu pudesse estar hoje concluindo a minha tese de doutorado. Então, tem algo que eu acho que é muito importante, aí entrando no caso dos resultados da minha pesquisa, eu acho que tem dois elementos que eu acho que são centrais. Primeiro, é que nós, quando decidimos fazer esse estudo, né, esses estudos sobre as políticas, nós escolhemos uma abordagem para analisar as políticas públicas, que são as abordagens cognitivas de políticas públicas. E aí, é importante nos posicionar enquanto teoria, porque essa teoria das abordagens cognitivas, ela trabalha com a ideia de que a política pública ela tem ela é um complexo contraditório entre duas dimensões que se complementam. Uma dimensão é a dimensão
normativa, porque toda política pública ela é resultado de uma construção legal, uma construção normativa, de um conjunto de regras sociais, de um ordenamento jurídico, mas que todo esse ordenamento jurídico, todas essas regras e normas, ela tem um componente que ele é cognitivo. Por quê? Porque toda política pública ela é uma resposta que a sociedade elabora para um problema social. Então, quando a sociedade brasileira, durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, como bem pontuou a professora Karina Maciel, vem trabalhar com um conjunto de políticas, principalmente para o ensino superior, mas também para a educação básica, mas aqui o nosso foco é ensino superior, que vai trabalhar na dimensão da inclusão social, isso cria um conjunto de outras políticas e uma realidade que ela é normativa, sim, mas que também ela é cognitiva, porque ela vai dar essa dimensão da inclusão em todo o seu conjunto legislativo. Então, nós temos aí o SISU, que vai garantir esse acesso, e aí o ProUni também. E nós temos o REUNI, que vai reestruturar as universidades federais através dessa perspectiva da inclusão social, então, ampliação no número de vagas, interiorização do ensino, né? Porque a gente sabe que grande parte das universidades estavam, até então, focadas, concentradas nos grandes centros urbanos, nas capitais. Então, um movimento de interiorização do ensino, um movimento de ampliação, né? Porque aqui na UFRN, por exemplo, nós, durante a primeira década de execução da Política Nacional de Assistência Estudantil, que nós analisamos que foi de 2011 até 2020, a gente percebe que há um crescimento da quantidade de estudantes que são de origem pobre, que são de origem da escola pública, que é muito maior do que diz a própria lei. A lei diz que são 50% no mínimo. Então, 50% das vagas são destinadas para os estudantes que são oriundos de escola pública com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio. E a gente percebe que na UFRN, essa quantidade, o percentual é muito grande. Hoje nós chegamos, por exemplo, em 2021, com mais de 70%, no último ano de análise, com mais de 70% dos estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte são oriundos de escola pública e têm uma renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio. O que isso quer dizer? Significa, então, que 70% de todos os estudantes da UFRN são elegíveis às políticas de assistência estudantil, que têm como critério exatamente esse critério de renda e de origem da escola pública. Então, essa realidade, ela nos faz, e aí essa dimensão teórica, ela nos faz investigar não só as legislações, mas privilegiar, antes de mais nada, o contexto histórico e os conflitos, as contradições que estão inseridas na elaboração, na implementação dessa política pública. Então, se por um lado nós temos um governo que vai instituir um conjunto de políticas como o REUNI, SISU e o PENAIS, que é o Programa Nacional de Assistência Estudantil, nós vamos, numa dimensão de uma política de assistência que tem um foco da inclusão social, né, que tem um foco de garantir a um conjunto da população que sempre teve negado esses acesso à educação, a esses espaços, e passar a não apenas adentrar, né, a ter direito do ingresso, mas um ingresso que garanta também a permanência e garanta a conclusão do curso, a gente vai identificar que, se por um lado nós temos um governo que tem essa perspectiva, nós temos um referencial global que tem ditado as ações públicas, tem ditado as ações dos governos, é o referencial do neoliberalismo. O neoliberalismo, isso para a gente, ele não é apenas um modelo econômico. Nós concordamos com Dardot e Laval, que vão dizer que o neoliberalismo ele é um modelo de subjetivação, ele é uma racionalidade que vai... gosto muito do termo que o Fercló utiliza, que a professora Thaisa trouxe na banca, que é o de comodificação, né? Porque a gente tem um momento de discursos são comodificados e os conceitos também são comodificados, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que, embora a gente tenha uma política numa perspectiva de inclusão social, e a gente tenha um conjunto normativo que vai estabelecer essa definição
essa orientação de um governo para com as políticas, essas políticas elas são executadas em instituições públicas que têm funcionários públicos de carreira e que são instituições que estão vivendo os conflitos sociais. Então, se na sociedade nós temos em disputa várias correntes ideológicas que vão compreender a educação ou como esse processo de democratização, como justiça social para a inclusão, nós também temos um conjunto da sociedade que defende a educação como mercadoria, que defende a educação, que a educação não deva ser uma oferta do Estado, mas que a iniciativa privada também possa ter direito, inclusive, a recursos públicos para oferecer o ensino superior, como é o caso do ProUni. Então, existe a análise da política de assistência estudantil, ela vai demonstrando essas contradições, né? Então, para a gente foi muito importante fazer essa análise, que considerou as legislações, mas, antes de mais nada, foi importante que a gente pudesse verificar os atores que fazem parte dessa política. E aí, compreendendo esses atores como todos aqueles sujeitos que interagem na execução da política. Então, veja, para a gente é importante conversar com os atores burocráticos, são servidores públicos de carreira, como as assistentes sociais, como os pró-reitores, como os professores. Para a gente é importante conversar também com aqueles atores políticos que vão dar redação às legislações, que vão fazer as discussões legislativas, mas é muito importante para a gente também escutar aqueles sujeitos que são atendidos pela política, que são aqueles estudantes que estão interagindo diretamente lá na execução da política e que são aqueles que precisam exatamente daquela política para ter um direito efetivado. Então, para a gente foi importante escutar os estudantes, porque quando a gente escuta os estudantes, a gente passou a ter um outro olhar sobre a política, né? E a própria nossa análise, né, que vai identificar alguns fatores, indo para a conclusão da minha fala, ela parte dessa compreensão dos estudantes. Então, por um lado, os estudantes eles são muito agradecidos, né? Palavras, a nossa pesquisa evidenciou palavras como ajuda, apoio, suporte, né, gratidão. Os estudantes eles se sentem gratos à universidade, ao governo, por essa política pública que fez com que ele pudesse permanecer na universidade, né? Grande parte dos nossos estudantes, nós entrevistamos 650 estudantes de graduação que são atendidos pela assistência estudantil aqui na UFRN. E desses 650, a maioria sente gratidão. E aí, por quê? Porque compreende que a política foi importante. Foi importante, primeiro, a política do SISU e o Enem para garantir o acesso à lei de cotas. Lembrando que a lei de cotas ela não é apenas cotas raciais, mas também cotas sociais e cota de ingresso, ou seja, a UFRN, mesmo antes, ela já tinha um certo sistema que privilegiava, dava uma certa quantidade de vagas destinadas aos estudantes de escola pública, e a lei de cotas ela institui isso de uma forma muito importante. E, por outro lado, o PNAES, que é a Política Nacional de Assistência Estudantil, que, como bem frisou a professora Andréia, ele destina recursos para todas as universidades e institutos federais do país, e ele é uma política nacional, organizada pelo MEC por meio de um decreto presidencial, e essa política, o recurso que a universidade recebe, ele é um recurso próprio para assistência, embora não haja discricionalidade, não há destinação direta de verba, por exemplo. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte recebeu, no ano passado, 2021, um recurso de 31 milhões de reais oriundos do PNAES. Então, ela recebeu recursos de custeio, recursos de manutenção, recursos para investimentos para toda a universidade e recebeu uma verba específica do PNAES de 31 milhões de reais. No entanto, a universidade pode utilizar esses 31 milhões de reais como ela quiser, como o Conselho Universitário decidir. Isso significa que a UFRN pode decidir utilizar a bolsa de um jeito X, a UFMT de um jeito Y e a UFESA de um jeito H. Por quê? Porque vai ser cada conselho universitário, de acordo com a sua cultura organizacional, que vai ditar de que maneira que esse recurso vai ser utilizado. Quando eu dizia das contradições, os mesmos estudantes que apontam felicidade, gratidão,
e viram como, sente-se até como salvação, né? Essa palavra ela aparece muitas vezes no discurso dos estudantes. Por outro lado, tem um sentimento de se sentirem injustiçados e um sentimento de fracasso muito forte para aqueles estudantes que não conseguem receber o auxílio. Porque, embora a instituição tenha recebido esse montante, a gente fala 31 milhões, parece muito, mas a gente viveu um contexto de ampliação do número de vagas nos últimos 10 anos, ao mesmo tempo em que não houve um aumento no número, no recurso. O recurso permaneceu estagnado durante todo esse período, e sem nenhuma correção inflacionária. Pelo contrário, e aí vou dar um exemplo, a UFRN, ela desde o início dessa política de assistência estudantil com recursos do Penais, veja, a UFRN ela já tinha uma política de assistência anterior, ela já tinha ações, mesmo antes de que o Penais fosse instituído. E ela fazia isso com recursos próprios, com manejo de recursos. A partir de 2011, passa a vir recursos específicos do Penais. Esses recursos são somados com também recursos próprios, e a universidade cria um conjunto importante de bolsa de apoio técnico, bolsa de iniciação científica, bolsa de extensão, mas também auxílio óculos, auxílio moradia, auxílio alimentação, auxílio creche. No entanto, quando a gente vai ver o auxílio creche de R$ 250 por mês, o valor que é pago por mês é o mesmo desde 2011. O valor de uma bolsa de apoio técnico, que em 2011 era R$ 400, e pela correção inflacionária, hoje deveria estar em mais de R$ 900. No entanto, a UFRN continua pagando o valor de R$ 400 que ela pagava em 2011. Nunca houve reajuste, né? Então, se uma bolsa de R$ 400 em 2011 correspondia a 80% de um salário mínimo, perdão, a 80% de uma cesta básica, por exemplo, hoje, uma bolsa de apoio técnico, ela é 1/3 de um salário mínimo. Então, veja, há uma perda de poder de compra dos estudantes, porque quando a gente está falando de assistência estudantil, a gente está falando de subsistência. Nós não estamos falando de um recurso que o estudante vai utilizar para que ele possa se vestir ou comprar roupa, não. A nossa pesquisa evidenciou que mais de 80% dos estudantes que recebem assistência estudantil na UFRN utilizam esse recurso como fonte de renda da sua família. Então, esse recurso vai ser utilizado para a compra de alimentação, para moradia e para transporte, que são condições básicas de sobrevivência desses estudantes, não só enquanto estudantes para exercer a atividade acadêmica, mas para sobreviver enquanto ser humano, né? Para ter alimentação e transporte e comida. Então, a gente pode perceber, para concluir, que aqui na UFRN houve um certo privilégio pelas bolsas de apoio técnico, que são bolsas que exigem uma contrapartida por parte do estudante. O que quer dizer essa contrapartida? Quer dizer que o estudante, para receber essa bolsa de R$ 400 de apoio técnico mensal, ele precisa exercer uma carga horária de trabalho de 20 horas semanais, ou num setor, ou num departamento, e são 4 horas por dia, 5 dias por semana, 20 horas, então, semanais. Ele precisa dar uma contrapartida para que ele possa ter direito a essa bolsa de apoio técnico. Mais de 50% de todo o recurso que a UFRN utiliza, volto a dizer, para moradia, residência universitária, auxílio óculos, auxílio creche, todos esses auxílios, mais de 50% dos recursos vão para a bolsa de apoio técnico que exige essa contrapartida. Enquanto a bolsa de extensão, enquanto o auxílio óculos ou o auxílio creche permanecem com os mesmos recursos esses anos inteiros, e a gente percebe que tem uma menor quantidade de dinheiro mesmo que é alocada para essas ações específicas. E aí tem uma coisa que é importante, que eu penso que é assim, quando a UFRN ela decide utilizar os recursos dessa maneira, ela está impondo ao estudante uma realidade, que aí volta a dizer da contradição, uma realidade que é muito importante porque ela insere esse estudante na vida acadêmica, ele pode ter condições materiais de continuar o curso, mas, por outro lado,
ela gera uma certa instabilidade na vida do estudante, porque hoje nós estamos no dia 8 de novembro, e os editais para assistência estudantil aqui na UFRN são semestrais. Então, para esse semestre que está vigente, que começou as aulas no início de agosto, na semana que iniciaram as aulas, os estudantes que teriam direito à assistência estudantil se inscreveram em editais específicos. Então, quem queria auxílio creche, escreveu no edital para auxílio creche, o edital para auxílio óculos, todos os editais, para que pudesse, então, ter acesso a esses recursos, auxílio moradia, transporte, e ter início ao semestre letivo, que começou em agosto. Ainda não saiu, agora, no dia 8 de novembro, nem o resultado do processo seletivo para óculos, para transporte em alguns campos, para moradia, porque o restaurante universitário está aberto para poucos estudantes, desde que fechou por causa da pandemia, ele não reabriu totalmente, e os estudantes que estão esperando auxílio creche, o auxílio creche só vai sair a resposta em dezembro. Saiu ontem um comunicado, só em dezembro. Então, no final do semestre letivo é que vai sair um recurso que iria garantir que as mães estudantes e também os pais estudantes pudessem pagar uma creche para deixar os seus filhos e pudessem, então, estudar. E então, isso mostra que existe uma lógica do ressarcimento na política. Então, ao mesmo tempo que é uma política que trabalha com uma lógica de contrapartida, e a literatura chama de bolsificação, porque comodifica a assistência estudantil enquanto uma bolsa que o estudante precisa dar uma contrapartida, nós ainda temos este problema que é o fato do estudante não poder começar o semestre letivo atendido pela política. Ele passa o semestre letivo todo esperando a resposta. E muitas das vezes ele só recebe o recurso no final do semestre. E aí, se o estudante não teve com quem pegar o dinheiro emprestado para frequentar as aulas, ele não frequentou as aulas. E aí vai chegar no final do semestre, muitas vezes esse recurso não vai ser utilizado exatamente para garantir que ele possa ter frequentado as aulas. Então, eu acho que essas contradições, elas são importantes para que a gente possa compreender a política de assistência estudantil enquanto uma política muito importante na perspectiva da inclusão social, mas que ainda revela essas contradições de operacionalização, principalmente aqui na UFRN, que tem sido uma universidade que tem lutado muito para estar nos rankings de gestão, para estar nos primeiros lugares, nos rankings de administração, nos rankings do TCU, de governança, e que tem privilegiado as contas. Então, por isso ela tem ganhado aí prêmios de primeiro, segundo, quinto lugar na América Latina, no país, de gestão e governança, porque tem feito um tratamento de dados, de gastos relevante em detrimento de uma política que realmente faça justiça para os estudantes e faça esse reconhecimento, de dar garantias para que os estudantes tenham acesso aos recursos da assistência estudantil. Tá bom, obrigada, Jonathan. Só que eu gosto de sempre fazer assim, sabe, Jonathan, também um contraponto, justamente pela própria escolha nossa, né? Eu acho que também tem que eu acho que é um pouco o que a Karina falou. Também parte desse movimento estudantil fazer essas cobranças também. Eu acho que eu não sei, a impressão que eu tenho nesses 10 anos que eu estou aqui na universidade, eu cheguei aqui em 2012, eu não vejo esse movimento estudantil tão pulsante nessas últimas décadas. Eu posso estar equivocado, mas eu acho que faz parte também. Eu acho que esses atores sociais que também veem a importância da política, também tem que fazer as cobranças, fazer os movimentos, estarem ativos nas suas bases, se movimentando, né? Não estou com isso justificando, não. Acho que as questões que você traz, de fato, são muito importantes, acho que deve fazer parte da análise, mas também deve fazer parte da análise em que medida que há uma certa... abre aspas, fecha aspas, né, por termo, uma certa subserviência, né? E é uma subserviência um pouco generalizada. Eu gosto muito de falar isso, porque aqui nessa universidade, ela é uma universidade extremamente organizada, mas ela tem umas especificidades que eu me espanto. Por exemplo, não há eleição com chapas discutindo diferentes, então, em geral, é uma chapa única.
podem me dar 1000 explicações para essa chapa única, porque não aparece um outro interessado em disputar, mas o que justifica isso do ponto de vista político? Você não haver essa disputa. Então, eu não sei se eu estou querendo polemizar e ir para um caminho diferente, mas eu acho que essa cultura organizacional da universidade, ela tem um quê de que ela é realmente uma universidade extremamente organizada, a gente tem que reconhecer, tem essa organização. Eu não sei se essa organização, de uma certa forma, dá um certo acomodam as pessoas de não estarem em movimento, de não estarem reivindicando, não estarem organizadas, e aí vai para estudante, vai para docente, porque eu vejo assim nos bastidores as pessoas falando: você soube, hoje, dia 8 de novembro, eleição, é chapa única, não apareceu nenhuma outra chapa, e é o mesmo grupo que está no poder há 30 anos. Quer dizer, as pessoas comentam, mas se organizar para fazer isso enquanto um tema para debate, eu vejo muito pouco. Eu queria só pontuar uma coisa, porque assim, eu concordo que a gente tenha vivido um recrudescimento do movimento estudantil, e aí, no país todo, e todos os movimentos sociais clássicos que a gente conhece, né? O sindicato dos professores aqui da universidade também é esvaziado. Grande parte dos professores não fazem parte do sindicato. Né? Aqui, as últimas greves nacionais que outras universidades pararam, os professores da UFRN não pararam. É a única universidade. Né? Então, assim, eu penso que os estudantes, o DCE da UFRN, ele é um DCE de muita luta. Né? Muita coisa os estudantes têm conquistado nesses últimos anos. E eles têm participado. Inclusive, por exemplo, durante a pandemia, foi o movimento estudantil que garantiu que a universidade, por exemplo, pagasse um recurso para que os estudantes em condição de vulnerabilidade pudessem comprar um equipamento, seja ele um smartphone, um tablet, um celular, com recurso da assistência estudantil para poder ter acesso ao ensino remoto. Então, eu acredito que tem uma relevância muito forte do movimento estudantil, mas, como bem disse a senhora, aqui na UFRN existe uma cultura organizacional, né, que, inclusive, tem a ver com o fato que a universidade toma suas decisões. Né? A minha pesquisa, inclusive, tem um relato do pró-reitor que diz que chama representantes do DCE antes de qualquer reunião de colegiado para fazer um acordo e tomar algumas decisões para que, quando chegue no colegiado, por exemplo, não haja uma discussão, um debate entre todos, mas que já tenha sido ali aquele acordo, que desculpe o termo, mas um acordo entre comadres, faz com que a decisão que vai ser tomada depois já tenha sido decidida antes. E aí, nesse sentido, eu acho que a gente tem sim um problema que é social, da falta de engajamento estudantil, mas nós temos também um problema institucional, de falta da instituição mesmo, de querer dar ouvidos a esse divergente. Não é por acaso, inclusive, que é o mesmo grupo em poder, que está no poder há 30 anos, e é a terceira eleição que eu estou aqui, e vejo que é sempre uma chapa única. Né? Por quê? Porque a universidade tem tendido a tomar essas decisões assim, na forma muito mais do acordo do que do debate político, da discussão, e os estudantes têm, sim, sido colocados de escanteio nessa realidade. E assim, eu concordo também, Jonathan, com o que você disse, que tem a ver com essa própria racionalidade que a gente está vivendo, né? De diminuição do papel de sindicato, de movimento social, o debate das questões políticas são retiradas do coletivo, um fortalecimento das questões individuais, né? Então, faz parte desse referencial aí que a gente está chamando de global, mas que cabe a nós, né, dar visibilidade a essas questões e colocar aqui para debate. Você quer fazer algum comentário, Karina? Senão eu passo para a Giliane. Só falar de uma questão que o Jonathan falou, que é com relação ao apagamento, que você falou também, ao apagamento um pouco dos movimentos de forma geral, né? Que eu acho que foi um dos resultados do governo Lula, dessa minimização de fraturas, né? Então, aparentemente, algumas questões estavam resolvidas, quando, na verdade, não estavam, né? E aí, essa contradição, a gente percebe que o governo Bolsonaro, ele chama a necessidade dessa reorganização, né? Para o embate disso.
Então, é interessante, né, como um governo que vem atendendo as nossas solicitações, mesmo que parcialmente meio que apaga isso, e o outro, né, mesmo retirando os assuntos de pauta, mas a gente enxerga a necessidade de reorganização, né? Exatamente. E, assim, a própria esquerda, entre aspas, né, reconhece que houve um certo silenciamento e um certo distanciamento das bases. Né? Esse distanciamento, na hora que os líderes estão dentro dos espaços governamentais e não convocam os movimentos sociais, você tende a dar esse apagamento. Né? Então, a coisa vai amornando. Mas, e assim, para além de uma questão local, Karina, eu vejo também que isso faz parte de um contexto mais macro mesmo, né? Porque como a gente trabalha essa questão da racionalidade neoliberal, não como uma política econômica ou como uma categoria, mas a gente entende como uma ordem social institucionalizada, como um sistema normativo, que está em todos os espaços, afetando diferentes setores e subjetividades. Então, na hora que você enxerga esse contexto, não como a política do governo Lula, a política como uma categoria, e entende como um sistema normativo, e esse sistema normativo é alicerçado nessa concorrência, nesse Estado-empresa, nessas discussões da política mais individualizada, afastada do coletivo, a gente consegue entender porque temáticas que deveriam ser coletivas, que deveriam nos mobilizar, acabam sendo apagadas e a discussão vai para o campo moral. Você desloca do campo político e vai para o campo moral. Né? Então, como a gente está vendo aí. Então, são debates que deveriam estar no coletivo debatendo enquanto política pública, você desloca para o campo moral. Eu vou passar um pouquinho agora para a Girliane, para a gente já ir, né? 11h20, até 11h20, começando 9h20. Então, bom dia a todos e todas. É uma satisfação estar aqui com vocês, trocando conhecimentos. A professora Karina, como o Jonathan já deixou aí vários pontos que eu vou ter que voltar lá na tese e ir aprimorando. E vou seguir a linha de pensamento da professora Karina e do Jonathan, que é falando um pouco sobre a minha experiência com o objeto de estudo que eu escolhi. Eu passo a ser professora substituta da UFESA, que é a universidade que eu pesquiso num período de 2018 a 2020, e passo a conhecer essa realidade do que é um estudante pobre do semiárido potiguar. Enquanto você falava, Jonathan, dos seus alunos, será que esses alunos têm acesso à biblioteca? A preocupação dos meus alunos é que ainda eles não têm água encanada nas suas casas. Então, que enquanto a nossa preocupação é com livros, lá a preocupação é com comida. Então, assim, é uma política que compreendemos que tem o mesmo quadro normativo, quando falamos da nossa abordagem de políticas públicas, mas que o quadro cognitivo, ele vai diferenciando um pouco de como as coisas, elas vão acontecendo por meio dos embates, por meio da lógica, da compreensão das suas normas, algoritmos. E a realidade da UFESA é que ela é uma escola superior da agricultura de Mossoró, na década de 60, e só em 2005 que ela passa a ser UFESA, e dentro desse processo, nos marcos do Reúne, nesse processo de expansão e interiorização, que é no governo Lula, e que governo é esse? Que é um governo democrático, um governo popular, que tem uma visão para uma inclusão social. Aí já aproveito para trazer o conceito da professora Karina sobre inclusão social. Que inclusão é essa? Para quem é essa inclusão? E hoje a UFESA, em 2021.1, ela estava com 10.042 alunos. Desses alunos, em sua grande maioria, em situação de vulnerabilidade. Então, quando compreendemos a assistência estudantil na UFESA hoje, 80% dos estudantes, eles necessitam da assistência penais. E esse recurso, ele só consegue atender 50% dos estudantes. E como é que faz com o resto?
Como é que faz com o resto desses estudantes? Para se ter noção, 48,4% desses estudantes são de famílias de baixa renda e 21,7% estão numa situação de extrema pobreza. Então, o que fazer com esse pouco recurso, já que estamos vivendo nessa realidade de uma racionalidade neoliberal, com os cortes na educação, cortes por cima de cortes, os estudantes, eles não estão conseguindo sair a tempo das universidades, então está tendo esse amontoado de estudantes, o recurso diminuindo, e o que é que faz com esses estudantes que tanto precisa dessas políticas de assistência estudantil? Que inclusão é essa? Né? E deixa eu ver, as ações da assistência estudantil da UFESA, ela é coordenada pela PROAI, e os órgãos, os campos, como Angicos, Caraúbas e Pau dos Ferros, eles são coordenados, têm coordenações de assistências estudantis, para que possam ter esse acompanhamento com os estudantes e criar os editais. Os editais são criados pela PROAI, mas eles vão redimensionando de acordo com as necessidades de cada campus, desculpa. A UFES, ela passa a ter uma política de forma consistente de assistência estudantil, no caso, as ações de assistência estudantil a partir do PENAS, até porque a UFESA nasce junto com o PENAS, é algo que está ali compartilhado, e a UFES, ela cria um programa de assistência estudantil, que é o PIP, em 2020, é o Programa Institucional de Assistência Estudantil, e ele é organizado na forma de bolsas, auxílios e moradia estudantil. Esse documento, ele leva em consideração a LDB 9394 de 1996, o nosso PNE, que está em voga no momento, que é o 13.005 de 2014, e o decreto do PENAS. E eles resolvem criar o PI com a finalidade de ampliar as condições de permanência desses discentes no curso de graduação. E por que eu estou falando desse programa? Porque aqui é o ponto-chave da pesquisa e que eu faço contraponto com a UFRN. Porque, em contrapartida, hoje a UFESA, no último edital de 2022.1, ela consegue estar pagando aos seus estudantes a bolsa no valor de R$500, que antes era 400, agora ela consegue pagar uma bolsa de R$500. Os auxílios, que eu até notei aqui, que antes eram de R$230, auxílio creche, auxílio moradia de 340, auxílio transporte, que era 230, todos esses auxílios, hoje a UFESA paga um valor de R$400. Então, foi auxílio, é R$400. Como que a universidade conseguiu fazer isso? Junto com o recurso PENAS, a reitora direcionou parte do recurso para complementar e conseguir atender esses estudantes, viabilizando melhores condições de acordo com as inflações que estão acontecendo e aumentar um pouco do valor dessa bolsa para esses estudantes que não estavam conseguindo atender essas necessidades. E não só isso, a professora Karina também me indagou sobre o que tem lido sobre os movimentos estudantis, e o movimento estudantil da UFESA é bem atuante. É um movimento que cobra, que vai atrás. Então, durante o processo que as universidades estavam fechadas, ali em 2020, na pandemia, o DCE estava lá procurando auxílios direcionados para atender essas necessidades da pandemia. Então, o DCE, ele nunca parou, é atuante. Então, tem essa relação também com o que vem acontecendo dentro dessa política de assistência estudantil da UFESA. E hoje a UFESA tem uma política de assistência estudantil, foi aprovada dia 25 de outubro de 2022, tem aí menos de 15 dias, então pode-se dizer que é a política de assistência estudantil da UFESA. Mas até setembro eram ações de assistência estudantil, né? Então,
E dentro dessas bolsas da UFESA, existe a bolsa acadêmica, que é onde tem o maior número de demanda. E como é que funciona essa bolsa? Essa bolsa acadêmica consiste na subvenção financeira com periodicidade do desembolso mensal e é destinada para a formação acadêmica do estudante, de forma articulada com as atividades de ensino, pesquisa, extensão e cultura, sobre a orientação de um docente ou de um técnico administrativo. Ou seja, o estudante vai receber a bolsa, em contrapartida, ele tem que estar vinculado a um projeto de ensino, pesquisa e extensão, sobre a responsabilidade de um professor ou de um técnico administrativo. E esse estudante exerce essas atividades no período de 10 horas semanais, que serão acordados com o orientador. Em hipótese nenhuma, poderá prejudicar o horário das aulas dos componentes curriculares desse aluno se estiver matriculado. Então, se for um período de prova, esse aluno está liberado dessas 10 horas, se ele estiver em congresso, em qualquer alguma situação, mas que essa bolsa ela é direcionada para que o aluno esteja vinculado a essas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Enquanto professora substituta, eu tive a oportunidade de acompanhar um estudante. E foi a partir dessas experiências que me fiquei indagando sobre a assistência estudantil, que até então era algo novo para mim, que eu pesquisei na iniciação científica e no mestrado, educação básica, a gestão escolar. E quando eu chego como professora na educação superior, eu fico deslumbrada com a assistência estudantil e disse, eu acho que eu vou mudar o caminho, e foi quando eu fiz a seleção para o doutorado, a professora Andréa aí me escolheu, e estamos aí nessa luta, mas parte aí dessa experiência. E o que é que acontece? A minha experiência enquanto ter um aluno dessa bolsa acadêmica. Então, o aluno ia todos os dias na minha sala, lá tem o horário fixo, e tem também um roteiro que tem que ser entregue à COAI, no caso, como eu estava no campus Angicos, é a COAI que tem esse controle das atividades do bolsista, e você vai colocando o que o aluno está desenvolvendo, qual o tipo de projeto e se ele está realizando atividades de pesquisa, atividades de extensão, de cultura, e sempre eu perguntei por todas as áreas. Ele, fruto do TCC dele, fizemos o TCC, eu fui orientadora dele do TCC, mas ele participava de eventos acadêmicos, que até então era desconhecido para ele, atividades culturais que tinha na própria cidade, para conhecer a cultura local, e eu acredito que é muito diferente do que algumas instituições, a forma que materializa esse processo, essa política da assistência estudantil, porque o próprio decreto Penais fala que tem que ter essa contrapartida na formação acadêmica do aluno. E como que essas instituições estão fazendo? E a UFESA, por ter pouco recurso, por ter uma realidade muito diferente até da UFRN, enquanto condição de estudante, de condições básicas do estudante, né? Alunos que ainda têm problemas com água encanada, com alimentação básica, e ela consegue atuar com uma frente mais avançada em relação a um caráter de acompanhamento acadêmico em contrapartida, chegando, de fato, no objetivo final do programa do Penais. Né? E eu falei do exemplo da bolsa, e eu trago só mais outro exemplo para ir fechando minha fala, que é sobre o auxílio digital, que, diferente de outras instituições, a UFESA dá um valor de R$3.000 para esse estudante comprar para equipamentos, para comprar o equipamento digital, e além de comprar, se ele comprasse, exemplo, um tablet, mas ele poderia, com o resto daquele valor, comprar outros equipamentos, um mouse, um fone, não ficava direcionado só comprar um único equipamento e ter que devolver o dinheiro, mas ele, comprovando, claro, ele poderia usar todo esse valor e direcionado para esse auxílio digital. Então, outros destaques de como as formas que a UFESA tem trabalhado
com a assistência estudantil, porque a assistência estudantil também não está limitada ao processo de bolsificação, que é outro problema que acontece nas instituições, mas, de fato, a UFESA tem trabalhado na frente acadêmica, na frente com atividades desportivas, tem voltado agora, pós-pandemia, com reformas e melhorias na infraestrutura físicas desculpa. Na moradia. Não na moradia. Tem aqui nas instalações físicas das piscinas, das quadras, então, favorecendo e possibilitando esse aluno ter acesso ao esporte. Isso é muito importante para ser desenvolvido no estudante, além de só estar na sala de aula pesquisando, mas também essa atividade aliada ao esporte. Outra ação empreendida em 2021, muito importante, foi que os cursos de idiomas de inglês e espanhol, que a UFESA, em parceria com o SENAC, possibilitou que os alunos beneficiados pelo PENAD tivessem acesso a esse curso de idiomas, totalizando um investimento de R$ 413.541. E a UFESA, ela levanta alguns desafios. O principal desafio hoje é a demanda e o pouco recurso. Mas com esse pouco recurso, ela consegue fazer muito. Pelo menos é o que eu tenho visto, comparando a outras instituições. Mas ela tem a perspectiva de atender, que os estudantes atendidos pelo PI, ele tem um rendimento acadêmico acima de 7, ou seja, acima da média, atingir 10% do total de estudantes de graduação presencial em práticas desportivas, ou seja, por isso que esse financiamento, esse investimento nas áreas de piscinas, quadras esportivas, não só na sede em Mossoró, mas também nos outros campos. O acompanhamento acadêmico de 100% dos bolsistas PI, porque eles não conseguem fazer esse acompanhamento ainda pela equipe, principalmente nos campi, ainda é muito pequeno, mas eles querem fazer esse acompanhamento 100% com os estudantes e ampliar 40 vagas de moradia estudantil, além de ampliar os atendimentos de serviços de saúde e moradia para esses estudantes. Então, eu trago aí, de forma rápida, alguns recortes da minha pesquisa e qualquer dúvida eu estou aqui para a gente ir discutindo. Obrigada, Girliane. São algumas realidades, né, que a gente está investigando, diferentes. Agora, assim, o que seria interessante, no caso da pesquisa da Girliane, se tivesse havido mais tempo, né, porque esse contexto de pandemia também quebrou um pouco a pesquisa, que era tentar ouvir esses alunos, né, porque não vai dar para a Girliane ouvir os alunos, o que a política chama de beneficiários, né? Então, a pesquisa da Girliane está mais voltada também para analisar a questão da análise documental e ouvir os gestores da universidade e com base nos dados que ela está coletando. E o DCE, né? Só um de cada campus ela vai ouvir um representante do DCE, entendeu? Mas, assim, seria legal mais para frente, né? Se a gente... Porque a gente tem planos, nós temos planos para o futuro, continuar dentro do nosso grupo, né, que é o GAP, Grupo de Análise de Política Pública Intersetorial, de a gente tentar ouvir mesmo esses estudantes, né, jogar na rede lá da UFESA, como a gente fez aqui na UFRN, que veio essas respostas de 650 discentes, né, também fazer também usar esse mesmo instrumento dentro da UFESA para a gente ouvir esses alunos que recebem essas assistências na UFESA, né? Mas quer fazer algum comentário? Tem alguma pergunta no chat? Djamiro, Ruth, tem uma questão da Maria ali, que depois eu gostaria de responder, mas eu acho que a Olivia gostaria de comentar também, ela se manifestou no chat. Tá. Pode falar, Olivia. É que eu não sabia se teria depois um espaço para debates, aí... Tem, agora. Ah, então tá.
É que assim, tá tão interessante que eu anotei algumas coisas, né? Por também, eu falo daqui, eu sou da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e a minha tese foi sobre assistência estudantil, o histórico da assistência estudantil na Universidade Rural, e que a Karina participou da banca, e agora terminei o pós-doutorado com ela, falando sobre a permanência dos estudantes quilombolas. Então, são aí pelo menos uns 6 anos pesquisando sobre assistência estudantil, mas eu falo também como uma técnica da pasta de assistência estudantil na Universidade Rural. Eu fui coordenadora de restaurante universitário, gestora de contratos de terceirização, então eu tenho também algum olhar também voltado para a gestão da assistência estudantil há pelo menos 12 anos. Então, por isso, fiquei aqui inquietada com algumas coisas e queria fazer uns comentários. Eu lembro de já ter assistido o Jonathan em algum evento eu assisti o Jonathan apresentando algum trabalho. Não vi a tese dele, mas eu tenho uma preocupação de se o Jonathan está utilizando como fonte de dados para essa análise dele sobre as bolsas, a evolução do orçamento do PNAES, né? O orçamento, saber o orçamento do PNAES, uma evolução aí a partir de 2008, que apesar do decreto ser de 2010, ele começou com uma portaria em 2008. Então, desde 2008 ele tem um orçamento. E aí, se você analisar essa evolução do orçamento, ele teve muitos cortes. Inclusive agora no período da pandemia, que foi quando os estudantes mais precisaram de auxílio financeiro, ele teve cortes aí na casa de 2, 3 bilhões por ano. Então, se a UFRN conseguiu manter essas bolsas em R$ 400, não reduziu o número de bolsas e não precisou reduzir o valor dessas bolsas, ela praticamente operou um milagre, porque a gente tem notícias de universidades que precisaram reduzir o valor de bolsas para continuar com o mesmo número de estudantes atendidos. Até porque esse recurso do PNAES não vai só para bolsas, vai para os contratos de alimentação dos restaurantes universitários, por exemplo, que todas as empresas, praticamente todas as empresas, precisaram pedir reequilíbrio econômico nos seus contratos, devido à alta dos alimentos e dos combustíveis e da inflação e etc. Então, assim, quando a gente estuda assistência estudantil, e o PNAES é uma das políticas da assistência estudantil, hoje de maior relevância, mas não é a única, a gente tem que lembrar também que o Bolsa Permanência também passou por muitos cortes de 2018 para cá. Então, estudantes que antes eram atendidos pelo Bolsa Permanência passaram a demandar do PNAES. Então, a gente também tem que estudar que isso não é uma ilha, a assistência estudantil não é uma ilha. Os cortes que afetaram as universidades federais também impediram que ela destinasse recursos próprios para assistência estudantil e precisou de um movimento inverso. As pró-reitorias de assistência estudantil precisaram também emprestar dinheiro para as universidades pagar outras contas, como, por exemplo, conta de luz, né? A gente tem notícias de universidades que precisaram emprestar dinheiro da rubrica de assistência estudantil para pagar outras contas das universidades, outros contratos, contrato de limpeza, contrato de manutenção predial dos alojamentos universitários. Então, assim, a situação é tão mais complexa da gente falar que eu fico preocupada de deixar bem claro nas nossas pesquisas que a assistência estudantil não é uma ilha. E ela é também uma pasta de resistência, de luta, de militância, né? Como vocês bem mencionaram, muito legal. A União Nacional dos Estudantes participou ativamente na formação do FONAPRACE na década de 1980. É interessante contar essa história. É um movimento que caminha junto, mas dentro das universidades, na questão da gestão, a gente tem ainda muitas resistências. O próprio cargo de assistente social nas universidades
para fazer essa avaliação socioeconômica, para fazer esse acompanhamento social dos estudantes, é novo e muito pequeno. Você tem aí 2, 3 assistentes sociais para uma universidade inteira. No caso aqui da Universidade Rural, por exemplo, nós temos acho que 4 assistentes sociais para 3 campos e 30 mil alunos. Vejam que isso é operar outro milagre. Então, eu acho que tudo isso precisa ser visto, né? E é muito difícil também para a gente que trabalha na universidade, que estudou. Eu fiz a graduação, eu estou há 21 anos na Universidade Rural. Eu fiz a graduação, o mestrado, o doutorado, fui professora substituta, hoje sou técnica, tudo na Universidade Rural. E pesquisei esta mesma universidade. E aí, graças ao Pierre Bourdieu, me ajudou muito com a sociologia reflexiva que eu apliquei na tese, para não só não criticar muito a universidade, e não só elogiar também a universidade, né, mas ter esse olhar reflexivo sobre tudo que afeta uma política desse tamanho, né, dessa envergadura. E aí, era isso que eu queria comentar. Realmente, o governo Lula teve aí uma política que até o professor José dos Santos, que vocês também conhecem, né, faz parte lá do GT11 da Amped, e é professor aqui da Universidade Rural. Ele usa um conceito de conformação da classe trabalhadora, né? Então, eu acho que foi isso que aconteceu, e por isso essa desmobilização, que a gente vai precisar, né, mobilizar novamente e ficar de olho para que, mesmo com o nosso apoio, o governo Lula iniciando novamente, que a gente consiga os direitos, mas sem tanta conformação, né, para não desmobilizar ainda mais. Era isso, acho que eu falei bastante. Obrigada pelo espaço e parabéns pelas pesquisas e por esse café dialógico. Obrigada, Olívia. Quer fazer algum comentário, Karina? Quer responder a pergunta? Quer comentar alguma questão? Eu acho que o Jonathan ou a Giliane, se quiserem comentar, depois eu comento a da Maria do Perpétuo Socorro. Só dizer, né, que a gente tem, na tese, né, tem um capítulo que a gente se dedica a contar um pouco sobre a história da assistência estudantil. A gente trabalha com a história da assistência estudantil dentro dos ciclos da Universidade Brasileira. Então, a gente pega desde lá do início, em 1920, a primeira universidade, como que a assistência estudantil tem passado, privilegia o que a gente chama de segundo ciclo, que é com a Constituição e também com a construção do FONAPRACE, e aí une e junto com os pró-reitores, e a gente tem tentado dar evidência aos valores, né? A gente tem trabalhado com muitos dados, tem trabalhado com os recursos da universidade, os recursos do PNAES, os recursos do PNAES Nacional, comparando com o recurso do PNAES aqui da UFRN, e a gente tem tentado fazer esse movimento. Hoje a gente tentou trazer mais um pouco a perspectiva dos estudantes e mesmo para a gente discutir um pouco sobre essa realidade, né? Até um pouco mais cognitiva do que normativa, mas porque a gente fez um outro evento em que a gente deu muita força para os dados e hoje a gente quis trazer menos dados. Mas a gente tem se preocupado com isso, principalmente para mostrar que, enquanto a universidade cresce o número de vagas, cresce o número de cursos, reduz o recurso para a assistência. Então, enquanto a gente tem um aumento de demanda para a assistência estudantil, com empobrecimento da população e aumento no número de estudantes pobres, nós temos, nesse mesmo período, uma diminuição nos recursos, no contexto de corte, né? A universidade deixando de ter impossibilidade de existir, por exemplo. A gente tem tratado, no último ciclo da assistência, principalmente com a PEC, a emenda constitucional do teto de gastos, que vai congelar os gastos e vai impactar diretamente no orçamento das universidades federais, né? Quer fazer alguma coisa? Não. Pode comentar. A Giliane disse que é isso mesmo, que ela também a gente tem, porque, na verdade, é a mesma orientação, né? Por mais que a gente vai encontrar uma diferença aqui, outra ali, mas a ideia é essa mesmo, de mostrar como essas políticas estão acontecendo num contexto de corte, num contexto de tentativa de destruição das universidades públicas brasileiras, né?
né, de racionalidade neoliberal, dessa ordem social institucionalizada, que a gente precisa fazer algum tipo de movimento e no coletivo para enfrentar esse discurso hegemônico que está aí, né? Eu acho que é na nossa tarefa, né? Porque também somos cientistas, temos que ter essa. Eu concordo demais com você, Olivia. Acho que a gente tem que analisar a política não com certo distanciamento, né? Eu não acredito nisso, acho que a gente tem um lado, a gente escolhe um lado, mas também não pode, porque escolhe um lado, não enxergar que a administração superior tem que fazer também as suas, como é que se diz, se virar nos 30, né? Então, por exemplo, como um exemplo que aconteceu hoje, demoramos a iniciar porque a funcionária da TI, ela é sozinha para estar colocando no ar 3, 4, 5. Aí eu vou já do alto da minha... não atendeu a minha atividade e condenar a moça. Não, tem que entender que ela é uma só. Então, acho que esse jogo, né, de perceber que as coisas elas não são isoladas, não existe só o café, tem uma banca, né? E aí vale para as outras situações de dentro da universidade. Então, a gente tem que ver esses tensionamentos e ver em que medida nós podemos, até onde nós podemos avançar para garantir os nossos interesses, que é isso que é a política pública, né? Nada mais é do que a gente está disputando os nossos interesses, né? Então, o interesse dos estudantes pobres é garantir a sua permanência, então ele tem que estar em luta, né? Não pode esperar sentado isso, então tem que estar em luta. E os professores implicados com essa garantia dessa inclusão têm que estar junto com eles nessa luta, né? E produzir respostas aos problemas sociais numa perspectiva de uma teoria no sentido da mudança social, né? Que é o que a gente acredita. Por isso que a gente vai beber aí na fonte do Marx, que basicamente é uma teoria de transformação, né? Então, pode falar, Karina, se você quiser fazer algum comentário. Abre o chat, não é que a Maria do Perpétuo Socorro, ela perguntou qual que é a diferença entre educação inclusiva e educação especial, né? E educação especial é uma modalidade de educação que atende a 3 grupos de pessoas com deficiência, pessoas com transtorno global do desenvolvimento, altas habilidades, e pessoas com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades de superdotação. São os 3 grupos, né? Atendidos pela educação especial por meio do atendimento educacional especializado. Isso é educação especial. A educação inclusiva é uma perspectiva de educação que considera as diferenças de todos os estudantes, independente de ser público-alvo da educação especial ou não, esses 3 grupos que eu falei. Então, a educação especial é específica para atender esses 3 grupos, e a educação inclusiva é uma perspectiva de como a gente pensar o ensino e aprendizagem nas escolas, atendendo a todas as especificidades dos alunos, né? Então, é muito mais ampla, na verdade. E a educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, ela precisa ser, inclusive, dentro da escola, porque é essa escola que precisa ser inclusiva, né? Então, esses alunos precisam estar dentro desse grupo, junto com seus pares, né? No coletivo. E não isolados em instituições, né? Lógico que algumas instituições elas são super importantes para realizar o atendimento educacional especializado ou oficinas para diferentes faixas etárias, mas não necessariamente escolarização, né? Então, essa é a diferença. E eu acho que quando você fala ali sobre, citando José de Souza Martins, né? Sobre a exclusão marginal, a inclusão marginal, né? Eu acho que assim, é a falta de possibilidade de se realizar, de se alcançar o direito de todos aos seus direitos básicos. Acho que é isso. Obrigada. A gente já está se encaminhando aqui para o final.
porque são 2 horas e nós começamos 9h20, já são 11h15, são 2 horas de café, né? Queria agradecer, tá, Karina, a sua presença aqui conosco, agradecer ao Jonathan, Giliane, Djamila e Ruth, que estão aqui conosco presencialmente, a todos os que estão online aí na nossa sala virtual. Muito obrigada. Hoje encerra esse semestre, o café com vocês. Eu acho que, para mim, foi uma temática muito importante, muito interessante, as questões que foram levantadas, acho que dá um bom debate, rende muitas pesquisas. E eu queria agradecer e queria passar palavras para você, e depois, se você puder ficar 2 minutinhos, só para me dar uma lembrança do que eu tenho que falar mesmo na mesa, porque é tanta dezenas de coisas que eu já anotei, mas já me perdi. Aí, se você puder, só para a Andréia, é isso, aí para o... Tá bom? Combinado. Eu queria, então, agradecer imensamente a oportunidade, né, de estar aqui. Muito legal essa proposta, Andréia, esse seu projeto muito bacana, né? A participação dos seus alunos também foi excelente, né? Já conhecia, né? E obrigada a quem está aqui assistindo também. Obrigada, Olivia, pelas contribuições. Para Maria também, que acho que já saiu, mas estava desde o começo aqui, né, acompanhando. Então, é isso. Muito obrigada a todos que estão aqui e principalmente a você pela possibilidade, pelo convite. Até fevereiro, presencialmente, se Deus quiser. Para depois a gente ainda tomar um chopinho. Não, mas ela ele ainda vai ter a minha. Mas a tua é online. A banca do Jonathan ela vem presencial, se Deus quiser, e o recurso orçamentário garantir. E aí a gente janta lá naquele restaurante que a Geliane nos levou. O Dom Matias. Isso chique. Vai. Gente, muito obrigado. Tenha um bom dia. Muito bom a gente poder falar sobre inclusão, falar sobre assistência, principalmente nesse contexto agora que a gente vai reconstruir o nosso país. Que a gente possa reconstruir também todos esses conceitos de democracia, de inclusão e de permanência, para a gente garantir que a universidade seja efetivamente um espaço de democratização da educação no país, né? Obrigado. Tudo bem. Giliane. Agradeço demais a contribuição, vou falar até contribuição dessa partilha de conhecimento de vocês, da professora Karina, dos que estavam aqui presentes, da Olivia, que trouxe aí contribuições, Maria, a outra que estava... Maria de Perpétuo, né? Isso, então, muito obrigada. Espero aí a professora Karina nos próximos meses aqui, em Natal. E vamos construindo, vamos escrevendo e trocando aí as figurinhas, como diz a professora Andréia, a cara dela é trocar figurinhas. Obrigada e tenham um ótimo dia, vocês. Realmente é a minha cara mesmo, eu falo isso para todo mundo, né? Vamos trocar figurinha, né? As figurinhas difíceis do álbum, vamos trocar? Então tá, muito obrigada a todos. Eu vou parar a gravação e vou aqui receber umas orientações da minha amiga. Tchau. Tchau. Tchau.